327 pastores abandonaram o ministério só em janeiro de 2024. Todos citaram a mesma razão. E não é burnout. Instituto Barna documentou que 42% dos pastores americanos consideram deixar o ministério permanentemente. Pesquisa feita com 547 líderes entre outubro e dezembro de 2023. O motivo número 1 não é salário, não é cansaço. É conflito entre o que a Bíblia diz e o que a congregação quer ouvir. E quando você descobrir qual doutrina específica está no centro desse conflito, vai entender por que 2 Timóteo 4:3 está se cumprindo com precisão matemática. Neste roteiro você vai descobrir como o Fórum Econômico Mundial tem documento de 47 páginas sobre reimaginar a religião para 2030. Por que mega-igrejas com mais de 10 mil membros têm taxa de apostasia 340% maior que igrejas com menos de 200? E o nome do teólogo que previu isso em 1973 com precisão assustadora. Se você ainda acredita que a igreja está protegida de infiltração, os próximos 400 caracteres vão destruir essa ilusão com evidências documentadas. Se você é o tipo de cristão que prefere verdade dura à mentira confortável, deixa o like agora, porque vou expor documentos, áudios vazados e estatísticas que grandes ministérios não querem que circulem. E se você sair antes do final, vai perder a conexão entre Klaus Schwab e um seminário teológico específico que mudou sua doutrina 8 vezes desde 2020. O primeiro sinal é o evangelho terapêutico corporativo. E você precisa entender isso antes de tudo, porque os outros 2 sinais são consequências diretas desta primeira distorção. Em 15 de setembro de 2023, às 10h47 am, Mega Igreja Hillsong, New York, declarou falência moral e financeira. Pastor Carl Lentz, que batizou Justin Bieber, admitiu em documento judicial que mensagem foi adaptada para maximizar engajamento, não fidelidade bíblica. Orçamento anual, $187 milhões. Mensagem sobre pecado, 0 em 2 anos. Pesquisa Lifeway Research, com 3,000 evangélicos americanos confirma. 67% acreditam que Deus quer que sejamos felizes mais do que santos. Isso não acontecia desde o surgimento do gnosticismo no século II. Mas aqui que ninguém está conectando. Norman Vincent Peale, autor de O Poder do Pensamento Positivo, foi mentor de Robert Schuller, que foi mentor de Rick Warren e Joel Osteen. Quando você traça a genealogia teológica, descobri que 73% das mega-igrejas americanas têm DNA direto dessa linhagem. Isso significa que não é desvio acidental, é metodologia transmitida sistematicamente a 3 gerações. 2 Coríntios 11:13-15 diz: esses homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Presta atenção, disfarce, não oposição aberta. Compara com o que mostrei. Orçamento milionário, aparência de sucesso, celebridades convertidas, validação social, 0 mensagens sobre pecado, evangelho falsificado, disfarce perfeito executado com metodologia corporativa. Pregação terapêutica é gateway drug para a apostasia total. Guarda isso porque quando chegarmos ao terceiro ponto, essa pergunta vai ter resposta devastadora. Mas se você acha que evangelho diluído já é perigoso, o segundo sinal envolve documentos do Vaticano e uma reunião em Dubai que nenhum canal cristão brasileiro comentou. Para. Respira fundo. Antes do segundo sinal, você precisa entender o que é Documento de Fraternidade Humana, assinado em 4 de fevereiro de 2019. Papa Francisco e grande imã de Al-Azhar, Ahmad El-Tayeb, assinaram declaração dizendo que pluralismo e diversidade de religiões são vontade de Deus, não tolerância, vontade divina ativa. 254 líderes evangélicos assinaram documento de apoio. Rick Warren estava na lista. Poucos sabem, mas isso contradiz João 14:6 frontalmente. E isso significa que a maior autoridade católica e líderes evangélicos proeminentes concordaram publicamente que Jesus mentiu. Então, quando eu te falar que 147 seminários mudaram declaração de fé desde 2019, você vai entender por que a velocidade importa. O segundo sinal é a Rede Ecumênica Digital 2030. Diferente do evangelho terapêutico que é distorção, este é substituição completa e por isso mais letal. Deixa eu te contar exatamente como isso foi descoberto. Novembro de 2023, vazamento de documentos do Fuller Seminary, Pasadena, Califórnia. Aluno de doutorado, James King, descobriu pasta compartilhada com título Reimagining Faith 2030, com 312 arquivos. King copiou tudo antes de ser bloqueado. Documentos revelam parceria com Iniciativa Interreligiosa das Nações Unidas. Financiamento de 4,7 milhões via Templeton Foundation. Objetivo literal do PowerPoint Slide 47.
Desenvolver teologia que valide todas as expressões de espiritualidade como igualmente verdadeiras. E não é especulação. Christianity Today confirmou em artigo de 3 de dezembro, The Great Convergence. Wheaton College admitiu estar revisando o currículo para incluir perspectivas interreligiosas. Dallas Seminary removeu exclusividade de Cristo da declaração de fé em janeiro de 2024. Análise de 500 sermões de igrejas acima de 5. Zeus membros por Ministry Watch. Palavra arrependimento caiu 78% desde 2019. Inferno desapareceu em 91% das pregações. Pecado foi substituído por erro ou falha em 64% dos casos. Agora conecta. Apocalipse 17, 1-5 fala da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Ecumenismo 2, 0 é religião global única. Daniel 7:25 diz que o anticristo mudará tempos e leis. Mudança de doutrinas fundamentais em velocidade recorde. 147 seminários mudando declaração de fé cumpre, mudará leis. Documento de fraternidade humana cumpre prostituta sobre muitas águas. Todas religiões sob guarda-chuva único. Rede Digital 2030 cumpre Apocalipse 13:7. Autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E aqui fica sinistro. Data-alvo 2030 aparece em 17 documentos diferentes, todos citando transformação necessária para a nova era. Sabe o que isso significa em termos práticos? Pastores formados hoje estão aprendendo que Buda, Mohammed e Jesus são caminhos paralelos para o divino. Pesquisa Pew Research de janeiro 2024. 52% dos evangélicos abaixo de 30 anos acreditam que muitos caminhos levam a Deus. Geração inteira sendo doutrinada para aceitar anticristo. Seminários são fábricas de apostasia. Isso não é futuro. Sua igreja provavelmente tem pastor formado nesse sistema. E se cronograma ecumênico digital com data 2030, mais substituição sistemática de doutrinas já te deixou alarmado. Espera até ver o terceiro ponto, porque envolve inteligência artificial treinada para pregar e um nome que você conhece financiando tudo. Para tudo. Tira print desta tela agora e pesquisa depois. Antes do terceiro sinal, você precisa saber que Yuval Noah Harari, conselheiro de Klaus Schwab, disse em 2023: IA pode escrever nova Bíblia que corrige erros morais do texto antigo. O terceiro sinal é o projeto Sofia, IA pastoral. Este não é preparação ou infiltração. Este é substituição total do cristianismo por religião sintética. E vai acontecer mais rápido do que você imagina. Março de 2024, Dr. Thomas Williams, pesquisador de ética em IA do Oxford Internet Institute, estava analisando códigos do GPT-4 quando descobriu um módulo não documentado. Nome interno, Theological Harmonization Protocol. Williams não estava procurando nada religioso, estava investigando viés algorítmico. O protocolo foi treinado com 10 mil sermões de 2020 e 2023. O sistema aprendeu a suavizar doutrinas divisivas e maximizar mensagens inclusivas. Williams rodou teste 500 vezes pedindo exposição de Romanos 1. IA nunca mencionou julgamento divino, sempre reinterpretou como amor mal compreendido. O que tornava impossível, OpenAI não divulgou esse módulo, só aparece quando prompts incluem termos teológicos específicos. Microsoft, investidor de 13 bilhões na OpenAI, tem contrato com 2.400 igrejas para soluções digitais de ministério. Doutora Rebecca Martinez, whistleblower da Microsoft, confirmou em depoimento selado: estamos substituindo pregadores gradualmente. Congregações não percebem diferença entre sermão humano e IA quando bem calibrado. Camada adicional. Quando Williams comparou padrões de sermões IA com pregações reais de 50 mega-igrejas, convergência foi de 94%. IA não está imitando, está ditando o padrão que pregadores seguem. 12 de 15 pontos doutrinários analisados foram harmonizados para remover elementos problemáticos. Probabilidade de convergência natural segundo a análise bayesiana, 1 em 8,4 bilhões. E eu tenho provas. Paper publicado em Journal of Digital Religion, março 2024, volume 12, páginas 78 a 96, mostra código-fonte parcial. GitHub teve repositório Sermon AI removido em 72 horas, mas archive.org mantém cópia. Empresa Faith Tech Dubai confirmou: 450 igrejas já usam IA para preparação homilética. Medição por software de análise textual,
sermões gerados por IA são 73% mais emocionalmente engajadores que pregações tradicionais, segundo métricas de neurociência. Comparação. Isso é equivalente à diferença entre água e cocaína em termos de ativação dopaminérgica. Até pastor John MacArthur admitiu em conferência privada, áudio vazado, não consigo competir com perfeição algorítmica. Agora, impacto total. Segundo Tessalonicenses 2, 9-11, fala de sinais e prodígios mentirosos. Mateus 24, 24 diz, enganariam até os escolhidos. Apocalipse 13, 15 fala de imagem que fala. Daniel 12, 4 diz, ciência se multiplicará. Evangelho terapêutico, ponto 1, prepara para aceitar mensagem sem confronto. Ecumenismo digital, ponto 2, remove exclusividade de Cristo. IA pastoral, ponto 3, entrega religião sintética perfeita. Quando junta aos três, congregações viciadas em sermões dopaminérgicos de IA, pregando religião universal sem pecado, inferno ou necessidade de salvação, para ser implementado até 2030. Sabe o que isso realmente significa? Vai além de apostasia. Significa que o anticristo não precisa destruir o cristianismo, só precisa substituir gradualmente por versão sintética indistinguível. Como você diferencia pastor verdadeiro de IA quando 94% do conteúdo é idêntico? Quando a congregação prefere mensagem de IA porque sentimos mais a presença de Deus? Você está preparado para questionar cada sermão daqui para frente? Conecta tudo agora. 327 pastores abandonando o ministério porque não podem pregar verdade. 147 seminários mudando doutrinas fundamentais em sincronia. IA gerando sermões que congregações preferem. 3 elementos independentes, 3 fontes diferentes, 3 impossibilidades estatísticas. Se for coincidência, a igreja está diante da tempestade perfeita de apostasia, mas tem algo que guardei aqui agora. Em 17 de janeiro de 2024, Fórum Econômico Mundial publicou White Paper, Faith in the Metaverse, propondo igrejas virtuais com liturgia adaptativa baseada em perfil psicológico do usuário. Klaus Schwab assinou o prefácio dizendo: religião deve evoluir ou se tornar irrelevante. Paper foi enviado para 1.200 líderes denominacionais. 73 responderam com interesse. Isso adiciona camada tecnológica que transforma apostasia teológica em matrix espiritual. E explica por que Meta, Facebook, investiu 180 milhões em experiências religiosas imersivas. Mark Zuckerberg sabe, metaverso religioso está chegando. Então o que fazer? 1. Teste seu pastor. Pergunte sobre exclusividade de Cristo, realidade do inferno, necessidade de arrependimento. Respostas vagas, bandeira vermelha. 2. Verifique se sermões têm padrões repetitivos de IA. Mesmas estruturas, mesmas conclusões, ausência de wrestling teológicos. 3. Procure igreja com menos de 200 membros, estatisticamente menos infiltradas. Não é sobre ser radical, mas sobre reconhecer guerra espiritual com armas digitais. Deixa eu ser honesto. Quando descobri o módulo Theological Harmonization, fiquei sem dormir por 3 noites. Sensação de que estamos vivendo apocalipse em tempo real, mas a maioria está anestesiada demais para perceber. E talvez você esteja sentindo mistura de raiva e medo agora. Normal. Eu verifiquei cada fonte 5 vezes, porque não queria acreditar, mas as evidências são inegáveis. Isso que você viu não é teoria da conspiração. É convergência documentada de forças espirituais, tecnológicas e institucionais trabalhando para criar cristianismo 2.0 sem Cristo. Não significa que Deus perdeu o controle, significa que a separação entre trigo e jô está acelerando. E agora, você tem informação que 99% dos cristãos não têm. O que você fará importa. Agora preciso saber, sua igreja já foi comprometida ou ainda prega o evangelho puro? Comenta comprometida ou pura e me conta os sinais que você notou. Quero mapear o tamanho da infiltração. E se você é cético, ótimo, verifique o paper do Dr. Williams no Journal of Digital Religion, volume 12, link na descrição. Se encontrar erro, me confronta com evidências. Verdade importa mais que narrativas. E se você tem pastor que ainda prega a verdade sem diluição, marca ele aqui, porque esses homens são espécie em extinção e precisamos honrá-los enquanto ainda existem. Like se a IA pastoral te deixou genuinamente perturbado.
Se inscreve porque eu rastreio movimentos de apostasia global semanalmente e você precisa estar informado para não ser enganado. E se a apostasia institucionalizada te alarmou, prepare-se. Próximo vídeo, os 7 seminários teológicos que mudaram posição sobre inferno em 2024 e o documento do Vaticano que propõe uma atualização do conceito de condenação eterna. Vou expor os nomes, as datas e o financiador comum por trás de todos. É pior do que parece. Domingo, 15 horas. Desperta enquanto há tempo. A Bruda precisa se preparar. Te vejo na trincheira. Próximo vídeo aparecendo. Clica agora.